Então, boa noite para todo mundo, mais uma vez. Vou colocar aqui a apresentação da nossa aula 5. Na última aula, eu dei continuação, né, da aula 4 a essa aula 5. Então, a gente já falou sobre dicas de educação financeira, falamos sobre o conceito de matemática financeira, investimento em renda fixa, que foi a aula 4, que a gente falou um pouco no dia 7 de maio e o resto no dia 14 de maio. E hoje, na aula 5, vou falar de 2 assuntos, tá? Primeiro, sociedade e consumo, que tem tudo a ver com educação financeira, e o outro são exercícios de educação financeira que eu vou fazer aqui junto com vocês, e já tem uma lista de exercícios super bacana que eu deixei lá no Classroom. Tem bastante exercício legal para fazer. Às vezes parece, tá muito grande a lista. Não, mas ela é bem tranquila de fazer, tá? E eu coloquei lá para vocês, já tá tudo lá. Tanto esse material, essa apresentação, quanto a lista de exercícios. Eu já coloquei lá no Classroom. Eu quero falar sobre sociedade e consumo, né? Com a educação financeira. Vou falar de um problema, né, um pouquinho do problema de como é o nosso consumo hoje, né, da sociedade, como que é essa questão de consumismo, e isso tudo é uma questão que atrapalha um pouco quando a gente quer guardar um dinheirinho e tal. Então eu vou abordar alguns assuntos aqui que eu acho muito interessante, eu acho que todo mundo deve passar por situações parecidas, então eu espero que seja interessante para vocês e sirva para alguma coisa. Aí, primeiro aqui, eu vou falar um depoimento, tá? De uma consumidora que ela estava super endividada. Então, eu vou ler esse textinho aqui para vocês. Ó, nunca fui de me planejar para comprar alguma coisa. É triste. Mas se eu tenho 10, eu gasto 10. Então, se eu tenho 10 reais, eu gasto 10 reais. Né? Quem não é assim? Quando não consigo comprar, fico mal, triste, não estou feliz daquele jeito. Fico pensando quando vou poder ter, porque sei que ninguém vai me olhar, vou estar mal vestida, vou me sentir mal. Ter posses hoje em dia é tudo status. Tem coisa que eu compro e acabo não usando. Naquele momento era a coisa mais incrível do mundo. E depois aquilo era uma coisa a mais que eu tinha comprado. Aí eu me arrependo. Na verdade, fiz empréstimos para pagar outras contas. O que eu destaquei em negrito, eu achei muito interessante porque é algo que acontece muito. Às vezes você fica assim, quero muito aquele negócio, quero muito, aí você vai lá e compra, depois você nem usa. Você não usa, ou você não precisava realmente daquilo, e fica lá, encostado, entendeu? Ou então você usou poucas vezes, depois não usou mais. Então isso acontece muito, tá? Eu aposto que já aconteceu com todo mundo aí, já aconteceu comigo, é uma coisa muito comum. Então, por que a gente faz isso, né? Porque a gente não quer adiar essa sensação que a gente tem de prazer ali imediata. A gente prefere ter aquela satisfação instantânea, ou seja, naquele momento, eu comprar, eu adquirir aquilo, ficar feliz, e eu não penso a longo prazo. A longo prazo, será que eu vou estar feliz com aquilo que eu comprei? Então, por que a gente pensa assim tão rápido e quer comprar logo, né? Pensa muito nessa satisfação instantânea. O que facilita isso? A oferta do crédito e cartão de crédito. A oferta do crédito, né, é aquela questão de você ter facilidade para pegar um empréstimo, ou então ter muito cartão de crédito. Parcela em 12 vezes. Aí você fala assim, poxa, então vou pagar 10 reais por mês, fica mais fácil de adquirir o que eu quero. Mas isso tudo facilita, e por isso a gente acaba comprando, às vezes, por impulsão. Então, já que outra frase que eu coloquei, de muitas transações comerciais, elas são feitas sem o dinheiro, tá? Com cartão de crédito, com cheque. Então, aí quando você não vê aquele dinheiro saindo do bolso ali na hora, aí você, parcela no cartão. É como, tem gente até que fala assim, nem senti, parcelei no cartão, mas o dinheiro está saindo do mesmo jeito, gente, entendeu? Só que às vezes a pessoa acaba não se ligando muito, né? Porque não é o dinheiro ele saindo na hora, né? É o cartão parcelado. E o que acontece? As pessoas, após obter esse objeto de desejo lá, ela pode acontecer o quê? Frustração. Porque era um momento de euforia e que passou. E aí, passou, ela ficou frustrada, e aí cria um ciclo, tá? Que é um consumo-dívida, que aí tem gente que não consegue sair dele. E isso pode trazer consequências muito drásticas, tá? O que pode acontecer, né? Isso pode causar um super endividamento, tá? E isso
pode causar problemas pessoais, assim, sabe? Pode causar sofrimento mesmo, sentimento de vergonha. Então, assim, isso tudo é ruim, assim, porque pode causar até, tem gente que causa até depressão, gente. O negócio pode vir a ser até sério, tá? E o que seria esse super endividamento? É quando a pessoa não consegue pagar as dívidas e passa a ter dificuldade até para suprir a necessidade básica, tá? Como alimentação, moradia e saúde. Porque quando a pessoa está endividada, ela está com a dívida. O superendividamento é ter a dívida e ainda acarretar no não conseguir cumprir as suas necessidades de alimentação, moradia e saúde, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de publicidade. A publicidade, o que ela faz? Ela mostra o produto de uma forma mais sedutora para a gente ficar com vontade de comprar, né? Aí tem essa tirinha aqui, ó, que eu coloquei, que é assim, ó, da Mafalda, né? Use, compre, beba, coma, prove. E aí, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Ou seja, é a TV, né? Com a publicidade e tal, e instruindo a gente a comprar, a comer, a usar aquilo e tudo. E aí ela pergunta, né? E o que nós somos, né? O que eles pensam que nós somos e o que nós somos? Aí eles sabem, né, que nós ainda não sabemos, ou seja, a gente não, às vezes não sabe a nossa real essência e às vezes a gente pensa que ser, né, o nosso ser é ter é ser uma pessoa com uma roupa bonita, né, com um celular mais novo, e não é isso, né, a essência é outra, mas tem muita gente que às vezes não sabe disso, e aí a publicidade se aproveita. É mais ou menos isso, tá? A explicação dessa tirinha. E o que a publicidade ela promete? Que é fácil comprar. Por quê? Você pode parcelar, você pode passar no cartão parcelar, né? E aí você acha que fica fácil, né? E o que eles fazem também? Eles destacam as informações que eles querem que a gente veja. Por exemplo, olha essa propaganda aqui de um ferro de passar. Tá destacado ali, bem grande, R$3,99 de vermelho. Você olha assim, caraca, R$3,99, 15 vezes de R$3,99, né? Tem um 15 ali pequenininho. Aí, qual que é a estratégia deles? Quem deixaria de aproveitar, né, essa oferta por apenas R$3,99 por mês? R$4 por mês, gente. Ou seja, e outra coisa, ao ler o anúncio, é possível saber que o total desse ferro é R$59,85? O valor que você vai comprar realmente é esse? Porque na hora você às vezes nem faz a conta, né? Ou não está preocupado em fazer a conta, você vê aquele R$3,99, fica emocionado. Então, isso é uma estratégia da publicidade, para fazer a gente comprar rápido e não pensar. E às vezes ainda fica aquela pressão, a promoção é só hoje, né? Vai acabar, e a gente às vezes acaba caindo. Olha essa outra propaganda aqui, ó. Polo listrada. A partir de R$ 39,90. Olha as estratégias desse anúncio. R$ 39,90 não parece muito mais barato que R$40? Se coloca R$40, você fica, nossa, R$40. Você coloca R$39,90, você fala que você acha que está na casa dos 30 ali, mas é a mesma coisa. Às vezes a gente acaba não se tocando, por isso que muitos preços são picados, assim, né? Para a gente poder se iludir um pouco. E outra, deu para perceber que as camisetas a partir de R$39,90, ou a partir, tá bem pequenininho aqui, ó. Então, às vezes, aí você vai chegar ali a partir de R$39,90, aí você vai gostar de uma que não, essa aqui é R$50. A partir de R$39,90. Mas aí tem de R$50, R$60. Então, acontece muito isso também. E aí eu coloquei outra tirinha aqui, ó, que é um livro, me leva, me compra, é isso aí, não vai se arrepender, nós chamamos, confia em mim, fez um ótimo negócio, né? Vários produtos aqui, meio que iludindo a pessoa. Aí ele fala aqui para o psicólogo, né? É uma maldição que me assola desde que recebi um cartão de crédito. Então, assim, quando a gente tem um cartão de crédito, a gente se sente com um poder de compra maior, aí a gente olha para os objetos e fala, eu vou parcelar, vou... Então, assim, ele realmente traz esse sentimento para a gente, então tem que tomar muito cuidado com o cartão de crédito. Isso foi o que eu queria passar um pouquinho para vocês sobre essa parte de sociedade e consumo, tá? Que eu acho que tem muito a ver com a nossa educação financeira, porque isso afeta demais. Hoje em dia, a publicidade está cada vez mais forte, né? A gente sabe como estão as propagandas aí.
e a gente acaba, às vezes, se rendendo a isso. Então, o que tem que fazer? Tem que pensar muito antes de comprar, para saber se aquilo não vai ser um momento de euforia ali na hora e depois vai passar. E aí, às vezes, tem coisas que você vai comprar e vai se arrepender, gente. E isso é ruim. E você fala assim, poxa, aí você tá arrependido, você vai ter lá algo parado. Mas vamos supor, tá? Se a gente já tem, eu comprei, poxa, comprei mês passado, me arrependi, tá lá parado em casa. Vou dar uma dica para vocês, tá? Que eu faço. Quando eu vejo que tem algo que eu comprei, que eu não uso mais, está muito parado, às vezes está em bom estado, dá para ser vendido como usado, tá? Se tiver em bom estado e for algo que geralmente as pessoas procuram para comprar. Então, dá para anunciar, né? Mercado Livre, tem vários lugares aí. Eu costumo anunciar os meus itens no OLX. Então, aí o que acontece? A gente pega e bota um preço mais embaixo, assim, e consegue vender. Às vezes aquele item que está parado lá com você, outra pessoa vai usar, né? E com você estava parado e você ainda consegue um dinheirinho. Isso é interessante, eu tenho feito muito isso ultimamente, com itens que ainda estejam em bom estado, tá? Se ninguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, pode ligar o microfone. Se não, eu vou começar aqui os exercícios que eu falei que eu ia passar com vocês. Agora é a segunda parte da aula. Esses exercícios que eu vou passar, que eu vou fazer aqui com vocês, e os exercícios que estão lá no Google Classroom, eles são da OBEF, que é a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, de 2019 que eu peguei. São exercícios muito interessantes, tá? Eles são voltados para a educação financeira mesmo. É de uma Olimpíada, então é uma prova de uma Olimpíada. Muito interessante. Tem alguns que vocês vão falar assim, mas esse daí é muito tranquilo, muito fácil. Eu peguei vários níveis, tá? Eu peguei 2 níveis diferentes. Tá tudo misturado. Tem exercício de nível mais fácil, tem exercício de nível mais difícil. Mas eu acho que todos eles são interessantes para a gente pensar, tá? Então, número 1. Analisando a charge, vemos que a atitude é fruto do consumismo. Assinale a alternativa que contém formas de evitar o consumismo. O que é essa charge aí, ó? Pai, preciso de dinheiro para comprar um celular novo. Olha o bolso do rapaz, a calça dele, olha quanto celular que tem ali já. E ele ainda quer dinheiro para comprar mais um celular. Isso é uma atitude de consumismo. Aí a gente tem as alternativas aqui, ó. Para evitar o consumismo. Alternativa A, gastar menos do que ganha, tá certo, né? Tem que gastar menos do que eu ganho. Comprar sempre o produto lançamento e utilizar o cartão de crédito. Aí não. Aí é um item que não ajuda a evitar o consumismo, né? Aí todo item que lançar, você vai querer comprar, então não é a letra A. B, fazer compras à vista. Adquirir vários modelos do mesmo produto. Aí já não é. E anotar as compras realizadas. Anotar as compras realizadas mas adquirir os meus produtos não. Porque você vai fazer igual o rapazinho aqui do celular. Fazer controle do que gasta, aí sim. Comprar só pela internet. E fazer compras usando cheques, também não. Não. D, gastar o quanto for necessário, ou seja, pode gastar à vontade. Claro que não, né, gente? Comprar coisas usadas, aí interessante. E apenas pessoalmente, talvez, tá? Às vezes comprar pela internet tem suas vantagens, mas aqui, essa daqui primeiro já mata. E a letra E, gastar menos do que recebe, tá certo? Fazer um controle do quanto recebe, foi uma das coisas que a gente falou na primeira aula, e fazer o controle do quanto recebe e gasta, e planejar as compras. Então, exatamente a letra E, tá? E a gente falou muito disso, sobre fazer controle de quanto recebe e gasta. A gente até fez isso nas outras aulas. Número 2. Gabriela está estudando educação financeira na sua escola. A mãe dela tem dúvidas sobre o assunto, então ela pediu para a filha ajudá-la. Ela viu um comercial na TV de um banco onde eles ofertam crédito a ela. Sem saber o que era crédito, resolveu perguntar à sua filha. Afinal, o que é o crédito que o banco estava oferecendo para a mãe dela na TV? Letra A, é o seu patrimônio, do qual você pode gastar como quiser. Não é o seu patrimônio, não é um dinheiro seu, é um crédito que o banco está oferecendo. Então, não é a letra A. B, é a oferta de uso de dinheiro por um determinado tempo que terá que ser devolvida com os juros do futuro. Será que é essa? É essa daqui, hein? Por quê? Ele está ofertando um crédito, você vai ter um crédito, ou seja, você vai ter um dinheiro, né, para usar,
E você vai ter que devolver esse dinheiro, você vai ter que pagar com juros, porque nenhum banco empresta crédito assim sem juros. Tudo tem os juros. Então, empréstimo de, falou em dinheiro, em crédito com o banco, tem juros. Então, essa é a letra B. É só para ler as outras. Letra C, é o dinheiro que o banco dá para ajudar as pessoas, sem nada em troca. Claro que não. D, é o montante que todos os indivíduos possuem em sua conta poupança? Não, isso daqui seria se o indivíduo tem poupança, né? Se a pessoa tem uma poupança, isso daqui é o banco que está ofertando crédito, né? E o E trata-se de oferta de emprego para pessoas empregadas. Não, claro que não. Então, nesse caso, é a letra B, tá? Número 3. Arnaldo tem uma empresa de sapatos. Para fazer uma unidade de sapato, a empresa gasta R$16, ou seja, para fazer o sapato, ele gasta R$16. E ele vende o sapato por R$22. Quantos sapatos é necessário que a empresa venda para obter um lucro de R$4.788? Primeiro, o que eu tenho que saber? Eu tenho que fazer qual que é o lucro por sapato, né? Então, se eu vendo por 22, eu uso R$16 para fazer ele, o lucro por sapato é de R$6, certo? E aí, o que eu tenho que fazer? Para eu saber quanto que foi, quantos sapatos eu tenho que vender para ter esse lucro, eu tenho o lucro total e tenho o lucro por sapato. Então, eu vou pegar o lucro que eu preciso, o lucro que eu quero obter, dividido pelo lucro do sapato, lucro por sapato, certo? E vou obter 798 sapatos, que é a letra E. E aí, para fazer a verificação, deixa eu ver se está certo. Você pega 798 sapatos, vezes R$6 cada um, vai dar 4.788. É só fazer a conta ao contrário, com multiplicação, que vai dar certo. Tá? Número 4. Flávia e Júlio iniciaram um negócio juntos. A Flávia, ela tinha 5.500, né? Então, ela investiu 5.500 e o Júlio investiu 2.500. O investimento, ele rendeu R$14.000. E este foi repartido de forma proporcional ao que cada um tinha investido. Quanto de lucro Flávia recebeu a mais que Júlio? Essa é uma questão muito interessante, tá? Bem legal, ó. O que acontece? A Flávia investiu 5.500, o Júlio 2.500. Então, a Flávia com Fzinho 5.500, o Júlio 2.500. Qual foi o total investido? 8.000. Agora, o que eu tenho que fazer? Só que esses 8.000, eles renderam 14.000. Hoje eu tenho 14.000 lucro. Então, o que eu tenho que saber? Qual foi a taxa de rendimento? Então, se eu tenho um lucro, né? No final eu tive 14.000, eu divido por 8.000, que foi o que eu investi, e eu tenho uma taxa de 1,75%. Se eu fizer 8.000 vezes 1,75, eu acho 14.000, tá? 1,75%. Então, essa é a taxa de rentabilidade. E aí, o que eu tenho que fazer? Só que cada um, eles investiram tanto. Eu pego a taxa de rentabilidade vezes o valor que a pessoa investiu. Então, a Flávia ela investiu 5.500 vezes a rentabilidade de 1,75. Ou seja, no total, a Flávia vai ter direito a R$ 9.625 dos 14.000. E o Júlio, ele investiu 2.500 vezes a taxa de 1,75, ele vai ter no final R$ 4.375. Então, esse é o valor que eles vão ter no final. Se você somar 9.625 com 4.375, a gente tem um total de 14.000. Só que qual que é a pergunta? Quanto de lucro Flávia recebeu a mais que Júlio? Então, tem que pegar aqui o lucro da Flávia menos o do Júlio. Então, ela recebeu 5.250 a mais que o Júlio. Tá? Ficou clara essa questão? Ninguém tem dúvida, não? Beleza, vou passar para o próximo. A letra A aqui, ó. Próximo. A Luísa, ela pretende ter um valor total de R$2.000 no final do ano para viajar nas férias. Ela está guardando o seu dinheiro na conta no banco com um rendimento de 2% ao mês. Ela possui atualmente o valor de R$1.200 e faz depósitos mensais de 150. Marque a alternativa que indique os termos que podem substituir palavras, respectivamente, no texto, sem interferir nas informações.
Então, por exemplo, ó, Luísa pretende ter o valor total de R$ 2.000. Esse valor total, no final do ano que ela pretende ter, é o quê? É o que ela está poupando, igual aqui na letra A? Não, é o valor que ela quer ter no final. O que ela está poupando é os R$ 150 aqui por mês, né? Então, não é a letra A. Taxa de juros é dos R$ 2.000? Também não. É o capital. O capital é o dinheiro que ela tem. A gente aprendeu isso lá em matemática financeira. Na aula de matemática financeira eu falei disso. Capital é quanto a pessoa tem. Mas ela não tem esses 2.000. Ela possui 1.200. Esses 2.000 é quanto ela quer ter no final. Então também não é o capital. É o montante. O montante é o valor total que ela quer obter. E o investimento. Também não é o investimento. É o valor total que ela quer obter. Então é a letra D. Mas aí vamos fazer a frase, então, substituindo com as palavras da letra D. Então, a Luísa pretende ter um montante de R$ 2.000 no final do ano para viajar nas suas férias. Ela está guardando dinheiro na conta no banco com rendimento. Aí aqui no caso seria taxa de juros de 2% ao mês. Realmente é um rendimento, é um juros de 2% ao mês que ela está tendo. Juros, lembra que eu falei que tem os juros negativos, tem os juros que é positivo, assim, né? Que eu falo. Tem os juros que você tem que pagar e tem os juros que você recebe. Tipo isso. Então, esse aqui é o que ela está recebendo, ela está tendo rendimento. Mas é um juros de 2% ao mês. Ela possui atualmente um capital de R$ 1.200. Capital que ela tem, R$ 1.200. E faz aplicações, ou seja, depósitos mensais de R$ 150 por mês. Então, é a letra D. Número 6. Um investimento pode ser considerado mais líquido que o outro quando? Eu falei também de rendimento com liquidez. O que é a liquidez? Pode ser diluído em outros tipos de investimentos? Não. Pode ser resgatado antes? Sim. Oferece menor risco de crédito? Também não. É oferecido por alguma instituição bancária? Não. É mais rentável no curto prazo? Também não. O que é o líquido? Liquidez é quando a gente consegue resgatar antes. O que é aquele investimento que eu falei para vocês? CDB de liquidez diária. Liquidez diária é que eu consigo resgatar ele diariamente. Então, a liquidez, quando a gente fala de liquidez, tem a ver com tempo de resgate, tá? Não tem a ver com diluição em outro investimento, com risco de crédito que é oferecido e nem com rentabilidade. Tem a ver com prazo de resgate, tá? Isso é muito legal quando vocês forem ver qualquer investimento e saber o que é a liquidez. O 7. Lucas tem 20 anos e seu sonho é ter uma moto. Para realizar esse sonho, ele fez um empréstimo de R$ 4.500 em 12 meses a uma taxa de juros compostos de 1,5% ao mês. Qual o valor dos juros pagos? Aí, olha, é aquele negócio, né? Ele fez um empréstimo, né, para comprar uma moto. Será que isso é interessante? Por quê? O empréstimo, olha só os juros que ele está tendo. Juros compostos. O que é o juros composto? É os juros sobre juros. E a gente fez a aula de juros também. Aí aqui eu vou mostrar essa conta, tá? Então, por que isso é importante, gente? Para saber se realmente, por exemplo, ele queria muito comprar uma moto, mas para isso ele teve que fazer um empréstimo de R$ 4.500. Esse empréstimo ele vai ter que pagar depois os R$ 4.500 e mais a taxa de juros. Então, a gente vai calcular aqui para ver quanto que ele pagou de juros para ver se realmente valeu a pena, sabe, essa questão. Não estou falando que, assim, tem situações que acontecem, tá? Mas a gente tem que evitar, porque pagar juros é complicado, a gente pode acabar se enrolando em dívidas. Então, o que a gente tem aqui, tá? O capital de 4.500, tá? É o valor. N é a quantidade, é o tempo, né? Então, 12 meses. E o I, que é a taxa, 1,5%. E ele quer saber os juros. Então, como que eu vou descobrir isso? A fórmula dos juros compostos. A gente viu isso também. Então, o M é o quê? É o montante. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao prazo, né? 12 meses. Essa é a fórmula dos juros compostos. Então, eu vou descobrir o montante para depois eu descobrir os juros, tá? Que aí eu pego o montante e o capital, eu consigo saber o quanto teve de juros. Então, ó, substituindo aqui na fórmula, eu tenho
4.500 de capital, 1 mais a taxa é 1,5% ao mês, 1,5 dividido por 100, né, que eu tenho que colocar aqui, não posso colocar em porcentagem, né, 0,015, elevado a 12, tá? 12 meses. Por que eu posso colocar o 12 aqui? Uma coisa que você tem que prestar atenção, tá, gente? Nesse caso, ó, a taxa é 1,5% ao mês e o prazo é 12 meses, ou seja, tá tudo em mês. Então, você pode colocar os valores normais. Agora, se tivesse a taxa ao ano e aqui em meses, eu ia ter que transformar ou esse aqui, né, meses para ano, né? O que eu ia ter que fazer, ó? Se eu tenho 1,5% ao ano, eu ia ser, em vez de 12 meses, ia ser que ia ser um ano, 12 meses é igual a um ano. Então, tem que sempre ficar atento nisso, tá? Então, o montante, nesse caso, fazendo as contas aqui, a gente chega a 5.328 centavos. Esse é o montante, tá? É quanto ele vai ter que pagar no final. Então, quanto foi os juros? É o montante menos o capital, que é o dinheiro que ele pegou emprestado. Então, assim, os juros é de 880,28. Então, ele pegou um empréstimo de R$ 4.500, no final ele vai ter que pagar 5.380, porque ele teve um juros de 880 sobre esse valor, tá? Por causa da taxa, era um juros composto, ou seja, eram juros que ele vai acumulando juros em cima de juros. Então, o juros composto é mais grave do que o juros simples. Então, beleza, gente. Para terminar, tá? Fazer os exercícios que eu coloquei lá no Google Classroom, coloquei uma lista bem bacana, com exercícios parecidos com esses, tá? Mas tem uns mais avançados lá. Tudo da OBF, né? Que é a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Então, são exercícios bacanas, né? De Olimpíada, de prova. E eu acho que vai ser muito interessante para vocês. Aí, quem quiser mandar a lista, retornar ela feita lá no Google Classroom, tem alguns alunos que retornam, outros não, mas os que retornam, eu sempre estou dando uma olhada, tá? Eu olho, respondo, e se vocês tiverem dúvida também, vocês podem perguntar, pode usar o WhatsApp, fica bem à vontade, tá, gente? E eu coloquei também algumas dicas aqui para poupar energia elétrica, que eu achei bem interessante, tá? Poupar energia elétrica. Você poupa energia elétrica, tá? A sua conta de energia vai vir mais baixa. Ah, mas hoje eu não pago a conta de luz, não. Quem paga é minha mãe, é meu pai. Então vamos ajudar, né? Com a sua mãe, com seu pai, com quem mora com você, com quem paga a conta de energia elétrica, porque aí vai sobrar mais dinheiro para ele, sobra mais dinheiro para a família, né? Sobra mais dinheiro para todo mundo. Então isso é muito importante, tá? Então, ó, ao usar ar-condicionado, mantenha portas e janelas fechadas, né? Mas agora no frio ninguém vai usar ar-condicionado, porque o ar-condicionado também gasta muita energia, né? A gente nem precisa. As pausas mais prolongadas, desligar o computador, desligar a TV, né? Evitar o hábito de dormir com a televisão ligada, programar, né? Às vezes quem dorme vendo Netflix, aí o Netflix fica lá ligado, programa a TV para daqui a... Sabe que vai cochilar? Tem algumas TVs que tem uma programação lá, você programa para daqui a 30 minutos desligar ela. Alimentos quentes não devem ser guardados no refrigerador, porque aí você consome mais energia do refrigerador para esfriar aquela comida, né? Então, às vezes, deixa esfriando um pouco fora e depois guarda. Acumule uma boa quantidade de roupas para passar tudo de uma vez, para você não ficar ligando ferro várias vezes. Ao sair do ambiente, sempre apagar as luzes, né? Às vezes a gente fala, vou ali rapidinho, deixar a luz acesa, demora, a luz fica lá, gastando energia à toa. Dê preferência às lâmpadas fluorescentes compactas, elas gastam menos energia. No chuveiro, coloque a chave seletora na posição verão, para gastar menos energia também. Mas, lógico, gente, se estiver muito frio, precisar da água mais quentinha, né? Mas são algumas dicas, por exemplo, se tiver no verão, aí dá pra gente usar água um pouquinho mais gelada, não gastar tanta energia. Guardar ou retirar os produtos da geladeira de uma só vez. Não deixar a geladeira aberta várias vezes ou ficar abrindo ela toda hora, isso também gasta energia, tá? Então, isso foi um pouquinho de algumas dicas que eu passei para vocês. Eu achei bem interessante. E eu vou só parar a gravação aqui, a gente poder... A gente ainda tem um tempinho.